Olá, muito boa noite para você. A gente começa com a covardia de 3 criminosos que fizeram 2 mulheres viverem momentos de terror. O trio é suspeito de torturar 2 jovens em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles teriam abordado as vítimas, uma delas com um filho de 10 meses no colo, e em seguida as levado para um imóvel na região. Foi neste lote vago que tudo aconteceu. O local fica no bairro Campos Elíseos, em Betim, na região metropolitana. As 2 mulheres passaram cerca de 4 horas do lado de dentro, sendo torturadas, sofrendo agressões físicas e psicológicas. Elas foram acusadas de terem furtado uma fralda em uma mercearia local. E, como uma forma de punição, os traficantes da região resolveram puni-las. Ocasião onde elas foram sequestradas durante 4 horas e foram torturadas durante todo esse momento. De acordo com o delegado, a criança de 10 meses, que é filha de uma das vítimas, presenciou todo o crime. Os 3 suspeitos filmaram os momentos de agressão e publicaram nas redes sociais. Nestas imagens, eles aparecem cortando o cabelo das vítimas. Foi assim que a polícia conseguiu chegar até eles e prendê-los. A partir desse vídeo, nós identificamos que vítimas e agressores, elas estavam proibidas de sair de casa e de, por óbvio, procurar a polícia. Johnny Elvis de Souza, Jonathan de Souza e o Adson Gomes já tinham passagem por tráfico de drogas. Na mão de Jonathan, a mesma tatuagem que aparece nas imagens de tortura. Com eles, a polícia apreendeu 80 pedras de crack, cocaína, 2 balanças de precisão e um radiocomunicador. Agora, eles vão responder por um crime hediondo. Eles foram presos preventivamente pelo crime de tortura e flagrados pelo crime de tráfico de drogas, associação e posse ilegal de munições. Só a tortura que seria interessante seria uma pena de 4 a 8 anos. A Polícia Civil prendeu um dos traficantes mais procurados aqui da capital, suspeito de matar o ex-comparsa com 24 tiros. O crime aconteceu depois de uma briga motivada pela disputa de pontos de tráfico de drogas na região noroeste da cidade. Esse é Gustavo Gonçalves dos Santos, de 34 anos, conhecido como Tigu. De acordo com a polícia, um dos traficantes mais procurados e perigosos de Belo Horizonte. Preso como o principal suspeito pelo assassinato de Daniel Rodrigues Muniz, morto no início do ano por 24 disparos. O motivo? A briga pelo tráfico de drogas. Inicialmente ele era parceiro da vítima no tráfico de drogas. Em razão da disputa pelo ponto, eles acabaram separando, montando a sua própria estrutura de venda de drogas. Começou essa desavença entre eles, brigaram. O Daniel, a vítima Daniel, já tinha ameaçado o Tigu. O Tigu, sabedor disso, andando armado. No dia do fato, a vítima ouviu o disparo de arma de fogo, foi até sua residência, pegou sua arma de fogo. Quando ele saía dessa residência, foi abordado pelo Tigu e pelos demais agentes que efetuaram os disparos. O Tigu é tão perigoso que vários moradores do Jardim Alvorada mudaram de bairro por medo e pelas ameaças que sofriam do traficante. Essa comunidade é tida como uma pessoa extremamente violenta, com vários homicídios, existem investigações nesse sentido e muitas pessoas pretendiam sair do bairro em razão dessa postura violenta do investigado. Tigu foi preso na casa de sua namorada em Contagem, na região metropolitana. Ele, que já tem passagem por tráfico de drogas, nega a participação no crime. Sua consciência está tranquila? A minha tá. Pela morte do rapaz, você não sente nada? Eu senti o que com os outros? Eu não sei de nada, não foi eu. Agora, a polícia procura por mais 3 suspeitos. Wesley de Souza, de 25 anos, Emerson Emenegildo dos Santos, de 27, e John Wendel da Silva Xavier, conhecido como John Leno, de 25 anos. Já foi retirada da pista a carreta que tombou na madrugada de hoje no anel rodoviário, na altura do aeroporto Carlos Prates. E a gente vai conversar com a Luciana Viana, que tem as informações. Boa noite para você, Luciana. Como foi esse acidente? Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Esse acidente foi por volta das 4h30 da manhã de hoje, no anel rodoviário, sentido Vitória, ali na altura do bairro Carlos Prates. O motorista, de 34 anos, contou à Polícia Militar Rodoviária que ele perdeu o controle da direção após uma das rodas passar
por uma valeta e, ao tentar voltar para a pista central, a carreta tombou. Estamos aí acompanhando as imagens, né? Essa carreta saiu de Sarzedo, ia sentido Santa Luzia e transportava minério de ferro. Foram 4 horas de interdição total do anel rodoviário, 5 quilômetros de congestionamento, né? A pista só foi liberada completamente por volta das 10 horas da manhã. Muita gente hoje perdeu compromisso, perdeu aula, chegou atrasado ao trabalho, né? E muita gente se perguntando para onde vai os impostos que a gente paga, né? Ao longo do ano, principalmente nos primeiros anos, nos primeiros meses do ano, né? Que a gente trabalha só para pagar impostos. Foi criticada a demora para retirar, né, a carreta do local, viu, Gisele? Tá certo, Lu. Obrigada pelas informações. A Universidade Federal de Ouro Preto desenvolveu uma etiqueta para avaliar a qualidade da carne de frango. Em contato com o produto, ela é capaz de mostrar se a carne ainda está fresca e própria para o consumo. A ideia surgiu em 2014, quando a pesquisadora ainda estava no curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Ouro Preto. Mas o produto foi desenvolvido mais tarde, sendo resultado da dissertação de mestrado. Trata-se de um adesivo inteligente capaz de atestar a qualidade do alimento em tempo real. O adesivo é colocado diretamente no produto, identificando se ele ainda conserva seu frescor. Em caso positivo, permanece a carinha feliz. A perda de qualidade da carne de frango ainda embalada pode ser facilmente identificada pela presença da carinha triste. Os micro-organismos, eles comprometem a qualidade e o frescor do alimento, os deteriorantes, né? Então, ele consegue detectar essas alterações químicas, né, na carne, e eles têm a mudança de cor como resposta. O adesivo já está patenteado. O objetivo agora é ampliar seu alcance para outros produtos e conseguir parceiros para colocá-lo no mercado. Os nossos próximos passos envolvem o mercado, né? A gente quer levar a tecnologia que a gente construiu dentro dos laboratórios da universidade para o mercado, né? Então, para que esteja disponível para ser utilizado pelas pessoas. O adesivo possui baixo custo e foi desenvolvido com material atóxico, dentro dos parâmetros da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Trabalhando em parceria com a indústria de alimentos, com as empresas, né, a gente pode garantir para o consumidor a qualidade daquele alimento, né? Então, é uma maneira simples de auxiliar, né, na escolha do alimento, na garantia de que você está levando para casa um alimento seguro. Uma grande quantia de dinheiro foi apreendida hoje dentro de um veículo aqui na capital. 2 pessoas que estavam no carro foram presas. A gente fala sobre isso depois do intervalo. E você vai ver também que Bruno Fernandes está solto há quase um mês. Ele continua aguardando o julgamento de um recurso na justiça. A gente volta já já. Uma grande quantia em dinheiro foi encontrada em um carro na região noroeste da capital. Luciana Viana, quem estava nesse carro disse de onde veio o dinheiro? Disse sim, Gisele, eu vou contar já já, porque o que chama a atenção é a quantia, R$1 milhão. Imaginem só, R$1 milhão dentro do carro. O carro, com placas de São Paulo, foi parado numa blitz de rotina da Polícia Militar ali na Pampulha e a polícia deu de cara com tudo isso aí, ó. Encontrou também uma arma e todo esse dinheiro, cerca de R$1 milhão. Os 2 homens foram presos, o dinheiro apreendido e um deles contou que trabalha na contabilidade de um grupo que explora jogos, né, de azar. E segundo a polícia, ele afirmou então que essa dinheirama toda aí seria proveniente dessa atividade. Mas não é normal não, né? Carregar R$1 milhão em notas assim dentro do carro, Gisele. Um bom trabalho aí da Polícia Militar, então de parabéns. Com toda certeza. Obrigada pelas informações, Luciana. O pedestre com deficiência visual ganhou apoio no trânsito da capital. Um dispositivo de indicação sonora que mostra a hora certa para atravessar a rua de forma segura foi instalado no hipercentro da cidade. Anderson conta que o aviso sonoro vai trazer mais autonomia para ele, que muitas vezes precisa de ajuda para atravessar a rua. Além de poder atravessar, é poder se sentir gente também. É algo que vem realmente quase que para realizar um desejo muito grande e antigo nosso. Elisângela também estava feliz com a conquista.
Muitas vezes a gente fica horas e horas, né, exagerando, mas é a forma de dizer, esperando alguém para atravessar. Dias de chuva é muito complicado, à noite. Com isso, a gente tem o direito de ir e vir com facilidade. Os semáforos de Belo Horizonte começaram a receber dispositivos de indicação sonora que irão auxiliar a travessia de pessoas com deficiência visual e baixa visão. O objetivo é dar mais autonomia ao deficiente visual. Portanto, quando a via estiver apta para a travessia, o aparelho vai emitir um som como este. Quando o tempo da travessia está terminando, o aviso sonoro fica mais acelerado. Portanto, o pedestre saberá que aquele não é o momento adequado e seguro para iniciar a travessia. Quando não há sons, indica que o semáforo está aberto aos veículos e fechado para pedestres. Nós começamos a implantar com um produto que era de mercado. Aí vimos, procuramos quem seria o usuário final. Eles falaram, desse jeito não adianta, porque tem uma botoeira, que eu tenho que procurar a botoeira, como é que eu vou chegar até o ponto? E fomos desenvolvendo até chegar a esse ponto. A implantação é um projeto da Prefeitura por meio da BH Trans, em parceria com o Instituto São Rafael e o Movimento Unificado de Deficientes Visuais, que trabalham em conjunto na identificação dos locais onde os dispositivos são implantados e acompanham a operação com o intuito de realizar os ajustes necessários. O sinal sonoro ele comporta 6 sons diferentes, então a gente pode colocar um som diferente do lado da rua e outro do outro lado para não confundir a pessoa com deficiência numa travessia da rua para ela achar que a outra também já está aberta. Então a gente está em permanente diálogo para que esse sinal seja aperfeiçoado continuamente. Quem passou hoje na região do Eldorado, em Contagem, aproveitou para conferir se as contas estavam em dia ou até mesmo para renegociar as dívidas com os credores. O PROCON Municipal realizou um mutirão durante todo o dia. Tenda armada em praça pública, na Avenida João César de Oliveira, em Contagem. Essa foi a ideia do PROCON para ajudar moradores da cidade a quitar suas dívidas. A ideia foi de trazer o PROCON até o consumidor. Então é realmente sair do nosso órgão e vir para uma praça pública tentando aí fazer uma intermediação de negociação de dívida, de visualizar se o contrato tem alguma irregularidade, uma venda casada, um juros abusivos e fazer com que o consumidor tenha um contato direto com o fornecedor resolvendo esse problema. E deu resultado. Quem conversou com a gente saiu feliz da vida. Eu corri aqui, achei bom demais, para mim foi bom demais. Voltei, a dívida de 1.300, parcelou para mim, ficou por R$300, ainda parcelou para mim de 3 vezes. Às vezes a gente não sabe nem que dívida que tem. Então, com a consulta já sendo feita aqui e a negociação sendo feita aqui na praça também, facilitou demais. Facilitou sim, é muito bom, porque em vez de ir lá no banco ocupar tempo, às vezes nem consegue renegociar lá, aqui com certeza está sendo muito satisfatório. De acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, as famílias brasileiras começaram 2017 devendo menos. Em janeiro, 55,6% delas tinham algum tipo de dívida. O maior índice até então era de junho de 2010, quando estava em 54%. Esta medida do PROCON Contagem em praça pública deve ajudar ainda mais a melhorar esses números. Superou todas as nossas expectativas, nós estamos fazendo quase 1.000 atendimentos, então assim, realmente foi um sucesso, espero poder repetir esse evento em data futura. Há quase um mês, o goleiro Bruno está em liberdade. Bruno conseguiu na justiça o benefício porque a própria justiça admitiu o atraso para julgar o recurso que pode anular a condenação dele. A nossa equipe conversou com o relator do processo que corre no Tribunal de Justiça do Estado. Segundo ele, a demora na tramitação é culpa das manobras de advogados que têm por objetivo esticar o caso ao máximo. Já tem quase um mês que o goleiro Bruno saiu pela porta da frente do presídio sem terminar de cumprir a pena. Em 2013, ele foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado da amante Elisa Samúdio e pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. Elisa desapareceu em 2010 e até hoje o corpo não foi encontrado.
Longe da cadeia, a rotina de Bruno agora é de treinos no Boa Esporte, clube de Varginha, no interior de Minas. Mas o futuro do jogador ainda é incerto. Já são 4 anos de espera para analisar o recurso da defesa do goleiro Bruno, que pede anulação do julgamento. Só aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o processo está parado há cerca de 3 anos, aguardando por uma decisão. E é justamente essa demora que acabou permitindo que Bruno ganhasse a liberdade provisória. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, aceitou o pedido dos advogados de Bruno para que ele fosse solto enquanto o recurso não for julgado. Bruno estava preso há 6 anos e 7 meses. O réu não pode ser prejudicado por uma morosidade da justiça. Então, se a justiça está demorando ao analisar o recurso, não vejo empecilho algum dele recorrer em liberdade. A condenação que foi imputada ao Bruno, de 22 anos e 3 meses, ela é provisória. Ela não é ainda considerada em definitivo. Tem que aguardar o trânsito em julgado. O processo que chegou ao tribunal envolve os 3 réus que foram condenados pela morte de Elisa Samúdio. Segundo o desembargador Dorgal Andrada, que também é relator do caso, os advogados de defesa prejudicaram o andamento do processo. Por telefone, o desembargador conversou conosco. Um dos advogados demorou quase 1 ano para trazer uma peça para dentro do processo. E um outro advogado, outro réu, que não foi esse caso que eu te contei, também renunciou no meio do processo. O que é isso? Ele largou o processo, pediu para sair do processo. Aí eu tenho que mandar procurar o réu, falar, você tem obrigado a indicar outro advogado, porque o processo não pode seguir sem advogado no direito penal. Aí ele constituiu outro advogado, o advogado pediu para ver o processo, pediu vista, levou o processo, examinou que é o direito dele, tem que ver o processo, o advogado não pegou os autos agora. Aí ele leu o processo, demorou, ficou com o processo. Na hora de devolver o processo, não sei quanto tempo foi depois, 1 mês, 2, 3 meses, ele falou o seguinte, eu também renuncio ao processo, não quero continuar. Eu vou dizer, isso é uma questão lamentável, da cultura jurídica. O advogado, eu acho que ele tem que enfrentar o processo no mérito, não é enfrentar o processo prorrogando o processo, embora ele permita. A defesa de Bruno contesta a certidão de óbito de Elisa, que foi anexada ao processo pela juíza Marixa Rodrigues. Dorgal Andrada disse que o recurso deve ser julgado no próximo mês. A anulação do julgamento que condenou o Bruno não está descartada. Eu tenho regra para o processo. Os advogados, o juiz tem regra. Se o juiz, por acaso, botou um documento no processo que a lei não permite, se fosse o caso, né, ele tem que ser anulado. É o que pretende Lúcio Adolfo, advogado do goleiro Bruno, que depois de tanto esperar por uma decisão da justiça, agora perdeu a pressa. O Bruno ficou preso 4 anos, ninguém teve pressa para julgá-lo. Agora que ele está solto, nós vamos correr para julgá-lo? A Câmara dos Deputados aprovou a terceirização em todas as atividades de uma empresa. A gente recebe aqui no estúdio Orion Teixeira. Boa noite para você, Orion. Boa noite, Gisele. Boa noite, telespectadores. A medida ainda não foi sancionada, mas já está todo mundo, querendo saber, cheio de dúvida, O que muda com essa decisão? Pois é, Gisele, está um passo dessa sanção do presidente, que ele também apoia esse projeto. Olha, é um projeto de 1998, está defasado 19 anos. O que significa isso? A empresa poderá contratar os seus trabalhadores sem um vínculo direto. Ela pode contratar uma outra empresa e essa empresa vai fornecer o quê? Não serviços, mas mão de obra. Manda porteiros, faxineiros, motoristas e até médicos. Ou seja, e o que é mais grave, Gisele, a maldade de tudo isso é que vai acabar com o concurso público, no serviço público. Acaba com o concurso de um lado e com a estabilidade do servidor público de outro lado. Não dos atuais, mas dos futuros servidores. Ou seja, eles não terão, os próximos aí, estabilidade no emprego. Então, aquela pressão que o Ministério Público costuma fazer e cobrar de prefeitos, de fazer concurso, contratar com concurso, agora vai acabar isso. Vai ser terceirizado por meio de empresas fornecendo mão de obra. Foram 281 votos, dos quais 27 de mineiros. Quem quiser saber o nome deles, está na página de Orion Teixeira no Facebook. Isso aí. Agora, Orion, falando da reforma da Previdência, os servidores públicos estaduais e municipais foram cortados da mudança na aposentadoria? Eles foram excluídos, a princípio, com a
com essa posição do presidente da República, porque ele percebeu, já foi pressão das ruas, professores foram para as ruas estaduais, municipais, de muito meio de pressão que eles têm, como os policiais civis também, e até estavam de greve. Agora, o que o presidente está dizendo? Ele está dando autonomia para que os estados e municípios criem o seu próprio regime de previdência. Então, teremos agora cidades, estados, imagina você, alguém aposentando, um servidor aposentando com 50 anos, outro aposentando com 55, numa outra cidade com 60 e o regime geral da Previdência com 65 anos. Vai ser um samba doidão. Nossa, e uma quebradeira geral das prefeituras. É verdade. Obrigada pela sua participação, Orion. Boa noite. Daqui a pouco a gente tem a nossa agenda cultural com as dicas do fim de semana. Não se programou ainda? Então não saia daí. E a gente vai falar também sobre a Páscoa. Quem quer fugir do tradicional ovo de chocolate, tem várias opções caseiras no mercado. A gente volta já já. A menos de um mês para a chegada de um dos dias mais saborosos do ano, muita gente está em busca de ovos de Páscoa caseiros. Nessa época do ano, olhar para cima em um supermercado chega a ser uma tentação. Os ovos de chocolate roubam a cena e atraem todos os olhares. Mas o consumidor está cada vez mais exigente e sempre busca por novidades, por isso tem muita gente inovando. É o caso da Mariana. Dá uma olhada o tanto de ideias que ela teve para essa Páscoa. O bolinho de pote é um grande sucesso nosso. O bolo de cenoura vem muito forte nessa época. E as novidades são as caixinhas de ovos, que é uma caixinha de meia dúzia de ovos, de galinha mesmo, mas são ovos de bolinhos. Então, um bolo de cenoura recheado de brigadeiro, o bolo de baunilha com doce de leite e o bolo de chocolate com Nutella. Então, são mini bolinhos em formato de ovos. Já esta confeitaria aqui na capital mineira, todos os anos apostava no tradicional ovo de Páscoa. Mas agora resolveram dar uma inovada, dando ao cliente a opção dele montar o ovo do gosto dele. Ele pode escolher uma casca, uma base, um recheio e um confeito. Ou seja, então, a pessoa que está em casa, quero um ovo de Páscoa diferente. Ele mesmo monta seu ovo de Páscoa? Tem um cardápio que ele visualiza todas as opções de casca, de base, de recheio e confeito, passa pra gente, a gente monta e entrega no dia que ele desejar. A ideia surgiu com a necessidade de oferecer algo diferente aos clientes e aumentar as vendas. No ano passado, a confeitaria vendeu 1.500 ovos e a expectativa é que esse ano supere os 2.000. E a gente, esse ano, espera que com essa novidade atraia muito mais clientes do que atraiu os anos anteriores. No ateliê da Mariana, a Páscoa também deve ser boa. Páscoa é sempre uma data bem boa pra gente que trabalha com doces. É sempre um pico de produção bem bom, assim. Existem algumas pessoas que não deixam de dar nem que seja um mimo pra alguém. Mas no final das contas, quem ganha mesmo é você, consumidor. Com tantas opções, o mais difícil é escolher. E depois é só aproveitar o lado doce da Páscoa. E a gente volta a falar com a Luciana, porque agora ela tem dicas para o nosso fim de semana. Luciana. A gente já começa com estreia no cinema. Ação para toda a família com o filme Power Rangers, que é um remake que conta a história de 5 adolescentes que se tornam heróis, que salvam a Terra. Os jovens foram escolhidos pelo destino e vão descobrir que são os únicos com o poder de salvar o nosso planeta. Contanto que superem vários problemas pessoais e treinem bastante. Power Rangers Remake, estreando no cinema. E hoje tem festa com o rapper Projota, um dos principais nomes do hip hop e rap atual, no Clube Chalezinho, a partir das 9 da noite. Ingressos a partir de R$50. O DJ Caio Aguiar também se apresenta. E tem homenagem, Toquinho, João Bosco e Joyce juntos em um mesmo palco cantam Tom Jobim, um dos maiores músicos brasileiros de todos os tempos, que nos deixou há 22 anos. Eu Sei Que Vou Te Amar, Garota de Ipanema, Corcovado, Só Danço Samba, são algumas das muitas canções de Tom Jobim que serão interpretadas pelos 3 artistas nesta sexta-feira, às 9 da noite, no Palácio das Artes. Ingressos a partir de R$80, a meia entrada.
E os shows não param, não. Djavan canta o 23º álbum da carreira, Vidas pra Contar. Mas o repertório do espetáculo inclui também sucessos do artista lagoano, como os clássicos Outono, Boa Noite e Eu Te Devoro. É nesta sexta, às 10 da noite, no BH Hall. Ingressos a partir de R$ 50, a meia entrada. E num único e emocionante espetáculo, Milton Nascimento retorna aos palcos com o show Semente da Terra, no Grande Teatro do Palácio das Artes, neste sábado, às 9 da noite, para quem conseguiu garantir o ingresso. E as mulheres vão comandar a tarde e a noite também deste sábado e tocar grandes sucessos do sertanejo. A festa começa às 4 da tarde e reúne as cantoras Marília Mendonça, Maiara e Maraísa e Vanessa Camargo em um mesmo palco. Ingressos a partir de R$ 60. Programe-se e curta o seu fim de semana. Até a próxima. Obrigada pelas ótimas dicas, Lu. Obrigadão. Boa noite para você. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.